Não é novidade para ninguém que o Natal é uma das datas festivas mais celebradas do ano. Comemorada nos dias 24 e 25 de dezembro, esse momento que promove a reunião da família, a celebração do nascimento de Cristo, muita comida e bebida até tarde da noite e troca de presentes, é seguido de grandes festividades de fim de ano e um período de férias recompensador, tão aguardado por todos. Também é uma época em que ocorre muita publicidade, baseada no chamado espírito natalino. É com isso que as pessoas se tornam mais suscetíveis a aproveitar as promoções imperdíveis e ofertas dos mais diversos produtos para presentear seus entes queridos, sendo Papai Noel a marca registrada dessas propagandas. Mas o Natal é só isso mesmo? Qual é a sua verdadeira origem? E como o cristianismo e o Senhor Noel têm relação com essa data? Descubra isso e muito mais aqui nesse vídeo a respeito das 5 coisas que não te contaram sobre o Natal, depois da vinheta. A verdadeira origem do Natal não é cristã. Muitos não sabem, mas o Natal não é uma data essencialmente cristã. Apesar de ter sido muito difundida ao redor do mundo pela Igreja Católica, suas raízes são bem mais antigas do que se pensa o imaginário popular. Ela remonta à época do Império Romano, quando os povos pagãos comemoravam o nascimento do Deus Sol no solstício de inverno. E com o surgimento do catolicismo, como forma de agregar o maior número de não cristãos possível, a data foi cristianizada, passando a ser o nascimento de Jesus Cristo. Então, fica claro que a verdadeira razão da celebração do nascimento do Filho de Deus ser nessa época de fim de ano não é muito bem fundamentada, tendo apenas como base a conveniência da Igreja em não perder adeptos. O nascimento de Jesus não foi em 25 de dezembro. Segundo alguns teólogos e estudiosos das tradições judaico-cristãs, o nascimento de Jesus na época de fim de ano é praticamente inviável e vai contra os relatos bíblicos, posto que, no período de dezembro a março em Israel, a estação é de inverno, quando a temperatura média fica em torno de 10 graus Celsius, isso sem considerarmos a diferença climática de 2000 anos atrás e um menor índice de aquecimento global. Além de ser muito comum nevar e chover em Jerusalém nos arredores do país nessa época do ano. Então, como seria possível a viagem de José com sua esposa Maria até Belém, estando ela grávida de um bebê? Ou como poderiam os pastores cuidarem do seu rebanho de ovelhas com a grama coberta de neve? Sem falar que seria ainda mais ilógico o Império Romano convocar um censo justamente nessa época, onde o deslocamento do povo para suas cidades natais seria muito dificultoso devido às tempestades e nevascas. Portanto, algumas tradições mais razoáveis a respeito do nascimento de Jesus dizem que ele veio ao mundo na época em que os cordeiros geralmente nascem, ou seja, em meados de abril, próximo à Páscoa. Alguns estudiosos mais ferrenhos do assunto dizem que ele nasceu especificamente no dia 4 de abril, mas há controvérsias devido à carência de dados comprovativos. O que importa no fim é que na primavera, em abril, é muito mais viável em Israel para viagens longas do que no inverno, em dezembro. Ainda mais na época de Cristo, quando seus pais tiveram dificuldades, inclusive, para se hospedarem. A Bíblia não celebra o nascimento, mas a morte de Jesus. Bom, isso é um fato quase incontestável entre os cristãos, ou ao menos era o que deveria ser. O nascimento de Jesus é sim uma data importantíssima, não só para os evangélicos e católicos, como também para a maior parte da cultura ocidental, sendo um marco na história da humanidade. Entretanto, não é mais crucial e singular que o dia de sua morte. Foi graças ao sacrifício definitivo de Cristo na cruz que o caminho entre Deus e o homem foi restaurado, que a humanidade ganhou uma chance contra o pecado e o diabo, e que eu e você estamos aqui hoje com a oportunidade de nos redimirmos todos os dias, pedindo perdão por nossos pecados sem precisarmos sacrificar um cordeiro no altar. É graças à morte de Jesus, não ao nascimento, que somos perdoados de todos os nossos pecados, que somos curados de toda doença e libertos de toda prisão e cadeia demoníaca. É graças à morte dele que a graça cobre nossa imperfeição, nos tornando perfeitos perante Deus e nos dando a capacidade de resistir às tentações deste mundo tenebroso.
Como disse o sábio Salomão em seus dias finais de vida, entre aspas, um bom nome é melhor que o unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Fecha aspas. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Ou seja, apesar da cultura de celebração do aniversário, a essência do cristianismo aponta praticamente todo o foco para a vida e morte do Filho de Deus. Morte essa que não só redimiu o homem de uma vez por todas, mas lhe mostrou o caminho para ser nova criatura, viver plenamente e ser herdeiro dos dons divinos e heranças celestiais juntamente com Cristo. O Papai Noel é, na verdade, inspirado num santo católico. Apesar de toda a belíssima história de Cristo, ainda assim o foco do Natal não parece ser ele. É o velhinho rechonchudo e simpático que rouba a cena. Porém, o homem que o inspirou e a sua história de origem é um pouco diferente da de um senhor alegre que monta em renas voadoras e distribui presentes para crianças boazinhas ao redor do mundo. Poucos não sabem, mas o chamado São Nicolau de Myra foi na verdade um bispo que viveu no terceiro século, sob o governo do imperador Diocleciano, e foi canonizado pela Igreja Católica após ter operado supostos milagres. Ele pode até ser considerado uma pessoa nobre, pois enquanto era perseguido pelo Império Romano por não negar a sua fé em Jesus Cristo, ajudou os pobres, deu presentes a famílias carentes na forma de sacos de moedas de ouro postos nas chaminés, além de ser muito querido pelas crianças. Toda essa sua boa imagem foi catequizada, transformando-o no padroeiro da Rússia, Grécia e Noruega. É considerado até hoje um santo casamenteiro, protetor de marinheiros e comerciantes, e principalmente amigo das crianças. Mas só foi séculos depois, aproveitando-se da sua imensa popularidade na Europa, que um poema chamado, entre aspas, Uma Visita de São Nicolau, fecha aspas, de 1823 e as imagens do cartunista Thomas Nast, que o popularizaram nos Estados Unidos e Canadá com a imagem do velhinho simpático de barba branca, rechonchudo, de roupas vermelhas com detalhes brancos e botas de couro preto. E então, foi só questão de tempo para que a imagem do Papai Noel se espalhasse pelo mundo. O Natal é uma data com fins comerciais. No final das contas, meus amigos, toda a tradição natalina do nascimento de Cristo serve somente como pano de fundo para o bom velhinho e uma boa desculpa para aumentar o lucro do setor comercial no final de ano. Os costumes cristãos são usados como meros artífices que impulsionam as vendas e não como instrumentos de evangelização. As promoções imperdíveis ocultam a verdadeira mensagem que o Natal esconde, do nascimento do Filho de Deus entre os homens, a única esperança para a humanidade, a luz do mundo. E a maior prova disso são os números. Segundo estatísticas, o lucro estimado neste ano de 2021 para o comércio varejista, na época de Natal, é de 68,4 bilhões de reais. Apesar de ser mais alto do que no ano anterior, a inflação do país e os impactos da pandemia na economia brasileira impediram que as previsões não se tornassem ainda maiores. Embora gere muitos empregos temporários e faça a economia girar, o Natal é, para o comércio, apenas mais uma data para vender e lucrar. Entretanto, devido à forte influência cristã na sociedade atual, mesmo estando cercado de árvores de Natal, sininhos e bonecos do Noel, símbolos esses nada relativos à cristandade, nós vemos a abertura de um espaço para autorreflexão, reconciliação com os nossos familiares e amigos e para a elaboração de metas otimistas e melhores planejamentos para o próximo ano que se aproxima. Enfim, mesmo sendo uma data com certas controvérsias em suas origens e deliberadamente apropriada pelas indústrias como meio de lucro, o Natal serve ao seu propósito de aproximar entes queridos para um bom momento de confraternização, risadas e, é claro, comida deliciosa. Por isso esperamos que esses 5 fatos do Natal tenham feito você refletir um pouco mais a respeito dessa data tão importante para a nossa cultura. Ficamos por aqui. Deus lhe abençoe. Boas festas.